Bem-aventurados os pobres de espírito. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade, ou, se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram, sem apelação, as sentenças que proferem. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance. É que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se, e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí, o só terem sorrisos de mofa para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que a tomam a sério. Nessa tarde abençoada em que nos reunimos e juntamos os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos, colocamos as nossas almas bem unidas para levarmos a Deus, nosso Pai, Jesus, o bondoso amigo de todas as horas, Joana de Ângeles, nossa mentora, cuidadora e inspiradora, todos aqueles que nos trazem até aqui todas as quintas, no propósito que nos une também, que é a busca da autocura. Permita, Senhor, que possamos mais uma vez estarmos disponíveis, que tenhamos prontidão para esse aprendizado, que de uma maneira mais leve possamos colocar esses ensinamentos em nossas vidas, em nossas existências, para que possamos ir transformando todos aqueles conceitos, crenças, costumes, hábitos do passado em novas rotinas, em novos aprendizados, em novos saberes. Graças a Deus. Então, pessoal, hoje nós temos um tema bem bom, vocês vão ver. Todos são, né? Hoje também. Deixa eu voltar. Vamos falar de medo. Não é bom o tema? É especial. Sentimentos que curam. Nós começamos esse bloco dos sentimentos que curam falando de alegria, não foi? Aí fica fácil, a gente acha mesmo, começa a entender que a alegria é altamente curativa, né? Que é um sentimento que a gente tem dentro de nós e que pode trazer realmente cura. Na semana passada,
nós começamos a falar, quem lembra, falamos de que semana passada? Depressão. E aí nós começamos conversando, questionando o que é a depressão, o que a depressão traz para nós, quais são os sinais e se ela apresenta também a possibilidade da cura. E hoje vamos continuando e vamos falar de medo. Medo é bem interessante. Parece que a cada dia, a cada tema que a gente traz e que a gente fala, a gente se repete porque a sensação, pelo menos a minha percepção, é que tudo que a gente fala é atual. Tudo faz parte da vida que a gente está vivendo hoje. Se a gente pensar assim, quem não tem medo? Quem não sente medo? Para a gente perceber, entender e aprender como lidar com isso. Como a gente já sabe, todas as coisas que a gente sente são neutras. Nada é bom ou ruim. Tudo é neutro, porque tudo tem seu lugar. Tudo o que a gente sente faz parte da nossa natureza. Faz parte de quem a gente é. Muitas vezes a gente acha que algumas coisas não fazem parte de nós. Esse é um equívoco. Tudo faz parte de nós. Até aquilo que a gente não gosta de admitir e que muitas vezes a gente coloca lá embaixo do tapete, trazendo um termo bem junguiano, a gente coloca lá para a nossa sombra, porque a gente não aceita, a gente rejeita, a gente começa a aprender que não funciona assim. Então, quando a gente sente depressão, é um sinal. Depressão acaba sendo consequência. E medo pode estar na raiz de muitas coisas que a gente pode estar vivendo e que a gente vive no nosso dia a dia. Vamos conversar um pouco sobre medo hoje, tá, pessoal? Nossa bibliografia, principalmente usamos conflitos existenciais e capítulo 10 para falar um pouco dessa questão da síndrome do pânico, que é exatamente a exacerbação do medo que a gente sente. O que a gente começa logo refletindo? O medo normal está ligado aos instintos primários de sobrevivência, atuando como o principal agente da resposta de fuga ou luta quando há algum perigo, e está relacionado à prudência para se evitar danos ao corpo físico que coloquem em risco a vida da pessoa. Esse primeiro texto, essa primeira reflexão já diz para a gente, ter medo é bom? É. Ter medo é bom. Ter medo é proteção. Da onde que vem o medo? O que diz ali? Lá dos nossos primeiros aprendizados, nos nossos instintos primários. Veja o seguinte, ainda hoje funciona assim. Quando a gente está em contato com alguma situação que, a princípio, a gente tem medo, o que a gente faz? A gente liga o alerta. Não é assim que a gente faz? A gente liga um alerta, imediatamente isso aciona alguma coisa dentro de nós, não é isso? A adrenalina faz com que a gente se movimente, que a adrenalina é um hormônio que faz com que a gente se movimente e a gente foge ou se protege daquilo que em algum momento nos ameaça. Isso é ruim? Ruim ou é bom? Isso é bom. Porque se a gente não tivesse medo, nós estaríamos entrando aí de cara para tudo que acontece. E não é esse o objetivo, né? A gente precisa, de alguma forma, se proteger, se preservar. Então, é uma resposta instintiva e faz parte do nosso instinto de autopreservação. Certo? Somente quem sente medo pode também sentir coragem.
Muitas vezes a gente diz assim, eu não queria ter medo. Não, a gente não pode não querer ter medo. A gente precisa ter o medo, faz parte da nossa natureza. Como a gente vai lidar com medo é que vai fazer a diferença no nosso dia a dia. E quando a gente diz, puxa, fulano é tão corajoso, a gente pode ter também uma percepção equivocada de que aquele que a gente percebe como corajoso não tem medo. Aquele que a gente percebe como corajoso é aquele que enfrentou seu medo de alguma forma. Porque medo faz parte da vida de todo mundo. É claro que algumas coisas, alguns de nós lidam com mais facilidade do que outras coisas, né? Depende das nossas experiências passadas, das nossas crenças, daquilo que a gente traz como uma cultura. Tudo isso interfere. Mas são graus para lá e para cá que não chegam a interferir na vida de ninguém. Eu posso lidar melhor, por exemplo, com andar durante a noite, dirigir durante a noite, outras pessoas podem lidar pior ou com menos segurança. O que não quer dizer que isso tenha se transformado num medo que a gente, às vezes, considera patológico e que impede, paralisa a vida da gente. Certo? Então, algumas características podem ter diferenças na forma de sentir e lidar com o medo, o que não quer dizer que isso esteja trazendo ou esteja se tornando uma doença na vida de cada um de nós. Os erros e crimes praticados durante a fase inicial da conquista da razão e do discernimento em face do despertar da consciência ressumam dos arquivos profundos do self e reaparecem na personalidade como imposição constrangedora. O que Joana está dizendo para a gente? Que a nossa história, lá atrás, quando nós estávamos bem no início da conquista da razão, quando estávamos nos primeiros passos, saindo ainda daquele comportamento bem animalizado, conquistando esse ser que a gente é, o que a gente fazia por maldade? Por ignorância. Tudo que a gente deixa de fazer, desde lá do passado até hoje, é porque temos uma forma de ignorância. Lá a gente não sabia como fazer diferente. Hoje também. Quando a gente ainda comete os nossos equívocos, é porque ainda não aprendemos a fazer diferente. Pessoal, ninguém erra porque quer. Ninguém diz assim, agora eu vou fazer errado, porque eu quero. Ainda que eu esteja pensando dessa forma, só o fato de estar pensando assim já é uma ignorância. Ignorância do que é o bem. Ignorância do que é fazer diferente para despertar a consciência e para trazer bem-estar para nós e para o próximo. Está fazendo sentido isso para a gente, pessoal? Então, tudo que a gente fazia, mesmo que sejam considerados erros e crimes na interpretação que a gente dá hoje, eram necessários àquela época. E a gente traz isso na nossa história, nos nossos arquivos. E eles, de alguma forma, nos movimentam. Eles, de alguma forma, fazem de nós o que nós somos hoje. E aí, eles apresentam, muitas vezes, se apresentam como uma imposição nos nossos comportamentos, nas coisas que nós ainda fazemos, nas coisas que ainda nós, por algum motivo, tememos. Por exemplo, muitas vezes, as coisas às vezes mais simples. Muitas vezes a gente come além da conta. Por quê? Ansiedade, a gente está vendo um momento de agora. Por que a gente tem ansiedade? A ansiedade é o quê? Insegurança em relação ao futuro. Se eu tenho
esta ansiedade que faz com que eu coma além da conta, que me traga mais compulsão em relação a algumas coisas, isso quer dizer o quê? Muitas vezes isso vem lá de trás, porque, pessoal, vamos lembrar o seguinte, como será que era a vida lá atrás no planeta? Fácil? Era fácil viver no planeta? Nós tínhamos muitos obstáculos. E muitos de nós morreu de fome, muitas vezes. Porque não tínhamos da onde tirar. E se ainda hoje a gente percebe que existe a lei do mais forte, imagina lá atrás. Quem sobrevivia? Exatamente. Então, todas essas memórias, de alguma forma, estão guardadas em nós. E dependendo daquilo que a gente está vivendo, de alguma forma, aciona um gatilho que leva a gente não sabe nem como nem porquê, mas leva a gente para uma memória lá de trás. E muitas vezes a gente fica pensando, mas por que eu agi assim? Por que eu me comportei dessa maneira? Não consigo entender por que eu fiz isso desta maneira, se eu poderia ter feito de outra. É porque nós estamos presos aos automatismos do passado. Aliás, esse é o nosso exercício, né? Mudar esse automatismo que a gente vem trazendo ao longo de todo esse tempo. Não poucas vezes torna-se inevitável a instalação mortificadora da consciência de culpa que inconscientemente induz ao medo. Muitas vezes nós já falamos aqui da culpa. E aí a pergunta vale para tudo. Culpa é bom ou ruim? Culpa é bom ou ruim, pessoal? Nem uma coisa e nem a outra. A culpa paralisa, mas ela também é um gatilho que pode acionar uma necessidade de transformação, uma necessidade de mudança. Se em algum momento eu estou me sentindo culpado em relação a alguma coisa, vale sempre a pergunta: estou culpado por quê? O que é que efetivamente está me trazendo esta culpa? O que é que eu entendo que deixei de fazer para me sentir culpado? Então, se a culpa aparece, e olha, vou te falar, hein? Uma moçada do nosso nível está sempre culpada, já percebeu? Quem aqui, levanta o dedo para mim, quem aqui não sente algum tipo de culpa? Quem não sente? É séria parada, pessoal. Porque todos nós, em algum momento, temos. Agora, ter em algum momento e ir em frente é uma coisa. Ter em vários momentos e ficar parado ali, aí é que pega. E muitas vezes, a consciência de culpa inconscientemente nos induz ao medo. Vamos imaginar uma situação assim. Eu tenho muito medo de que os meus filhos andem sozinhos pela rua. Estou falando quando a moçada já está numa idade em que eles podem fazer isso. Não é? Não estou falando daquele descuido, que já podem fazer isso, mas eu fico com muito medo de que eles andem sozinhos na rua. Por que será? E aí o que acontece? Ou eu prendo o máximo possível, ou eu controlo o máximo possível. Não é verdade? E muitas vezes o que acontece com a gente? Quando eles saem para a rua, aí alguns de nós, ou muitos de nós, ficam a noite inteira acordados até que eles retornem. Vocês já viveram isso? Algumas pessoas vivem isso.
Eu, felizmente, não sei por qual mecanismo, depois que sai, eu durmo. Se acontecer alguma coisa, o telefone vai tocar. Eu consigo fazer isso, felizmente, na minha casa a gente consegue fazer isso. Agora está todo mundo velho lá em casa, né? Mas muitas vezes, quando eu só via se chegava quando eu acordava de manhã. Aí eu ia ver se tinha chegado. Pois é. Exatamente, pelo menos avisa. E olha, a gente hoje vive um tempo que o celular a gente pode achar a criatura em qualquer lugar, né? E houve uma época que isso nem acontecia, que depois que saía não havia mais como. O fato é, pessoal, o que eu quero dizer com isso? É que cada um, claro, vai reagir da forma que pode reagir em relação às situações. Mas se a gente puder imaginar o seguinte: depois que os nossos filhos saem, o que é que efetivamente a gente pode fazer além de orar e dormir? Nada. E muitas vezes a gente fica fantasiando uma situação que não chega a acontecer. Então, a palavra preocupação quer dizer exatamente isso, se ocupar antes, né? Pré-ocupação. Eu estou me ocupando antes de que alguma coisa aconteça. Se eu tiver acionado por culpa, muitas vezes o meu medo tem relação com essa culpa que eu nem chego a identificar de onde vem. A gente só sente a culpa e, por causa disso, tem medo. Medo de quê? De errar de novo, de se sentir culpado novamente em relação a alguma coisa que a gente nem está dando conta do que é. Faz sentido isso, pessoal? Não fica olhando para mim assim, não. Fala comigo. Todos são vítimas do medo em relação ao desconhecido como uma ocorrência normal. Ok. Se você tem alguma coisa que você não conhece, que efetivamente é desconhecido, muitas vezes os fenômenos das mudanças fazem isso com a gente. Isso é uma coisa normal, é uma coisa natural. Imagina uma coisa bem assim do dia a dia, que algumas pessoas já viveram ou podem estar vivendo, que é a troca de emprego, por exemplo. Quando, por algum motivo, eu escolho trocar de emprego, é natural que eu sinta esse desconforto do medo. Desconhecido. Eu não sei como vai ser no futuro. Tá certo? E aí vamos pensar numa outra situação. Eu estou trocando de emprego por uma escolha minha, eu arranjei um emprego que é melhor, na minha opinião, na minha interpretação, melhor do que o que eu tenho agora. Ainda assim, eu fico apreensivo, tenho medo, porque é uma coisa desconhecida. Vamos ver uma situação que pode ser mais ameaçadora. Nesse mesmo exemplo, eu acabei de ser demitido. Quando eu sou demitido, eu passo de um estado de segurança para um estado de insegurança. Normal ter medo? Normal ter medo. Eu não sei como vai ser. Então, tudo aquilo que de alguma forma me ameaça, se eu tiver medo, eu estou dentro do meu comportamento normal. Quando extrapola, gerando situações conflitivas, dando largas à imaginação atormentada, propiciando ansiedade, sudorese, arritmia cardíaca, identifica-se de imediato um pavor que assoma e ameaça a estabilidade emocional. Às vezes, quando fica mais grave, ela vira síndrome do pânico. Mas, às vezes, antes de se tornar uma síndrome, pode estar perto de uma fobia, de um medo que começa a sair da normalidade. Aí a gente precisa olhar. A gente precisa cuidar. Quando, em alguma situação, o medo que eu sinto traz para mim situações de conflitos, faz com que eu fique com a minha imaginação, com a minha mente atormentada. Traz para mim
uma ansiedade que eu nem justifico. Muitas vezes, quando isso acontece e está no desequilíbrio, a gente já acorda com esses sintomas. A gente já acorda sentindo ansiedade por um dia que está começando e que a gente não sabe, por algum motivo não sabe o que vai acontecer, porque ninguém sabe, e aí isso traz esse desconforto. Quando a gente começa a entrar nesse estado, atenção, alguma coisa já está saindo daquele medo que a gente diz e estava conversando, que é considerado normal e que faz parte da nossa estrutura humana. Quase sempre cultivado, deveria ser racionalizado a fim de inutilizar-se-lhe a procedência para constatar que tem origem maior na imaginação receosa e não em fator real de desequilíbrio e de prevenção do perigo. Alguns de nós vivem esses processos num grau maior do que outros. Ou seja, um cuidado e uma preocupação que não chega a ser patológico, mas um cuidado e uma preocupação com as coisas que vão acontecer. Então, alguns de nós planejam bem as coisas da própria vida. E aí, de repente, a vida vem e diz assim, não vai ser desse jeito. Vai ser de outro jeito. E uma pergunta, e isso posso compartilhar com vocês, o meu marido, eu sou mais do outro tipo preocupado, meu marido é do outro tipo mais tranquilo, nessas circunstâncias. E ele usa uma pergunta que é muito conveniente, se a gente pudesse usar sempre. O que de pior pode acontecer? Uma outra pergunta, ele sempre pergunta, o que de pior pode acontecer? Pensa, se é isso, fácil, vai resolver. Uma outra pergunta que a gente pode fazer, quando a gente começa a fazer por causa do medo, tempestade, sabe aquela coisa de fazer tempestade só no copinho d'água, às vezes na xícara, nem chega a ser um copo duplo de água, a gente na xícara de água já está fazendo tempestade, aí o que acontece? A gente precisa falar assim, gente, será que é desse jeito mesmo? Será que qualquer coisa que venha acontecer, eu não poderei dar conta? O que é que nessa situação pode acontecer de pior? Isso pode nos ajudar muitíssimo, porque no final das contas, do que é que a gente tem medo? Ou o que é que traz essa preocupação? Não sei se é o desconhecido, muitas vezes a gente está muito mais com cuidado das perdas relacionadas ao ter. E não com as perdas relacionadas ao ser. Então, a maioria dos nossos cuidados e das nossas preocupações podem estar relacionados à perda que eu vou ter em relação ao que eu tenho, e não em relação ao que eu sou. Um dia desse, todo mundo, a gente tem falado muito, por causa do congresso, e muitos já assistiram, estava assistindo um filminho desse do pessoal do Amigos da Luz. E aí, eram 3 rapazes na beira da piscina. E 2 pularam a piscina, felizes da vida, não sei o quê, de propósito, numa indução ao que a gente pensasse, mais gordinho, de camiseta, não queria tirar a roupa. Não, eu não vou. Não está calor, não, tá. Até que está fresco, calor, todo mundo suando, o pessoal se esbaldando na piscina. Ah, não, até que está fresquinho, vou ficar aqui mesmo, botou um chapéu na cabeça, até vou ficar aqui mesmo, não sei o quê. E aí, vamos embora, vem para cá, vem para a piscina está bom, não sei o quê. E aí, eu sei que teve uma hora que, por algum motivo, ele conseguiu ser convencido, tirou a camiseta e pulou. Qual foi a pergunta? Porque é
que a gente tem vergonha de mostrar o corpo e não tem vergonha de ser agressivo, de ser mal educado, de maltratar as pessoas, de não ser gentil com a nossa família. Então, às vezes, os nossos medos estão associados a uma série de questões que não estão diretamente relacionadas àquilo que é a verdade mais profunda em nós. Muitas vezes ligados àquilo, a um comportamento, a uma atitude que esperam de nós. As pessoas com quem eu convivo esperam alguma atitude minha, e aí eu tenho medo de desapontar. Isso traz ansiedade. As pessoas com quem eu convivo cobram de mim determinados comportamentos ou determinadas atitudes. Como é que eu me relaciono com essas cobranças? Isso traz para nós desconforto, dependendo da maneira como eu entendo e como eu me relaciono com a expectativa do outro em relação a mim. Faz sentido isso, gente? Ou não? Fala comigo, vocês estão muito quietos hoje. Sim. E medo de avião? Medo de avião, pode ser, né? Existem pessoas que não entram no avião. Nossa amiga está dizendo aqui que não entra. Pois ela disse que já entrou e já viajou, mas de repente isso aconteceu com ela e ela, não ando mais de avião. Por quê? Eu conheço outras pessoas que, ao contrário, elas andam de avião, mas não querem fazer uma viagem de estrada, de carro, dirigindo ou de ônibus, só de avião. Por quê? O que de fato nos ameaça? Porque quando eu chego a ter um impedimento, alguma coisa eu preciso refletir. Porque se é um medo que me paralisa, porque paralisa uma viagem de avião, paralisa uma viagem por terra. Por que será? Sim, chefe. Pode ser. Deixa só, pessoal, Dona Naval, não esquece que a senhora continua, só para todo mundo ouvir, e a gente tem as pessoas que nos acompanham na internet. Dona Naval está compartilhando uma história, ela também está dizendo que nunca andou de avião. E a filha mora há algum tempo no exterior, em Portugal. E o filho estava querendo, que todo mundo querendo que ela fosse. Então, chegou agora, um determinado momento, o filho disse, já comprei sua passagem. Como eu, uma pessoa muito acostumada a andar de avião, disse, é um meio mais seguro de transporte, não precisa se preocupar. A passagem já está comprada para ela viajar depois do Carnaval de 2017, mas ela já está pensando como ela vai fazer isso. Então, pessoal, quando o medo...
Se não dá tempo. Aí a preocupação dela é ficar presa numa fila de lugares dentro do avião. Então já está pensando em usar um fraldão para qualquer alguma incidente. Não é diferente? Vocês vejam, pessoal, como pode ser diferente. Porque muitas pessoas que a gente conhece têm uma certa apreensão na hora que vai andar de avião. Uma coisa é ter uma certa apreensão, um medo que você consegue trabalhar, enfrentar, e ok. Algumas pessoas ainda ficam assim, bom, é só quando ele sobe ou quando ele desce, e freia, mas uns momentos assim específicos, mas todos, mesmo aqueles que vivem um desconforto em relação aos momentos da viagem aérea, enfrentam. Isso é normal. Quando nós começamos a ter esse tipo de comportamento, isso não faço, e não tem uma explicação plausível, porque às vezes a gente viveu uma situação difícil em algum momento. Algumas vezes quando a gente vive uma situação, não estou falando nem outras eu não estou falando nem outras existências, pode até ser nessa. Às vezes a gente vive uma situação traumática qualquer, e não precisa ser só em relação à viagem de avião. Qualquer situação que não precisa ser diretamente ligada a uma viagem aérea, a qualquer outra situação. Às vezes a gente tem um motivo, vive uma situação traumática, não é verdade? Que traz uma memória e a gente precisa de alguma maneira enfrentar. Algumas pessoas vivem com a direção, não conseguem dirigir. Por algum motivo, não é verdade? Alguma acionou um bloqueio, uma trava, e as pessoas não conseguem dirigir. Aí é paralisante. O que faz? Para compartilhar com vocês, eu vivi uma situação dessa que eu posso compartilhar com vocês. Eu tirei a minha carteira muito jovem. E eu me lembro que eu vivi uma situação, eu fui viajar, era na estrada, com meu marido, que era meu namorado na época, nós fomos, e aconteceu uma situação simples. A gente vinha para uma rua, no interior, no local de praia, e aí eu tinha pouquíssimo tempo de carteira, então, como era ali, o negócio tinha pouco movimento, não, vai dirigir ali, sim, tudo bem, vamos dirigir. No que dirigi ali, num momento vinha, na direção contrária, um carro e uma jovem andando de bicicleta. Por algum motivo, ele do meu lado falou assim, você está indo muito para a direção da bicicleta. E ele começou a falar, em vez de eu dar jeito e ajeitar o carro, ele viu que eu estava indo mais em direção, não chegou a acontecer nada, o que ele fez, puxou o freio de mão. Conclusão, era uma jovem aqui, que não tinha chegado perto do carro, e do outro lado era o pai da jovem. Não chegou a acontecer nada, ele puxou, talvez eu não tenha passado uma segurança para ele. Eu fiquei muito preocupada com aquilo, com a possibilidade de ter atropelado, né, se eu poderia ter atropelado aquela jovem. Mas aí ele falou assim, não, para com isso, vamos dirigir, pega o carro agora. Ele estava imaginando que com isso eu não iria bloquear, né? Pega o carro agora e vamos dirigindo, vai dirigindo até chegar em casa. Eu fiz isso, levei o carro, fui dirigindo até chegar em casa e não dirigi nunca mais. E isso eu estava... vou concluir a história. A gente estava solteiro ainda. Passou muitos anos, pessoal, eu tentei muitas vezes, eu voltei muitas vezes para a autoescola e o professor dizia assim, mas eu não tenho nada para te ensinar, o que você precisa aprender? Na hora que eu ia dirigir, me dava diarreia, me dava tudo o que vocês podem imaginar e eu não conseguia dirigir. Eu casei, tive meus filhos. Quando chegou um dado momento, eu disse assim, eu falei assim, isso começou a me dar muito desconforto e ia me fazer muito mal. E eu tinha, assim, puxa, eu dependia dele para fazer tudo, porque não dirigia, era uma coisa muito chata. Aí um dia eu falei assim, olha só, eu vou a última vez para a autoescola.
Aí eu voltei para a autoescola, o professor disse assim, não preciso te ensinar mais nada, a única coisa que eu posso fazer para você é te levar, é te ajudar no seu próprio carro. Eu falei assim, não quero essa bengala não, se for para isso, então vou dar meu jeito. Aí eu comecei a sair com o carro. O que aconteceu de bom nesta época? Eu fui demitida. E eu fiquei 2 meses e meio desempregada, porque eu não precisava de carro. Eu tinha transporte para ir e voltar para o meu trabalho, e durante o final de semana tinha marido para me carregar para todo lado. Conclusão, era uma necessidade que estava sufocada. Quando eu fiquei 2 meses e meio em casa, eu falei assim, e agora? Vou ficar como? Aí eu falei assim, não, vou dirigir de qualquer jeito. E aí, foi assim, todo mundo dirige. Porque aquilo ficou na minha cabeça, eu falei assim, é isso. Olha só, a imaginação da gente cria coisas que não chegam ou nunca chegarão a acontecer. E aí eu falei assim, eu tinha medo de sair com os meus filhos pequenos, provocar um acidente, de atropelar uma outra pessoa, de bater no carro e provocar alguma coisa. Nesse momento, nessa época, eu pensei assim, aconteça o que acontecer, eu vou dirigir de qualquer jeito. Eu fiquei 2 meses e meio só desempregada, eu arranjei um novo emprego. 1 ano depois, nesse trabalho, eu só poderia continuar no trabalho se eu dirigisse. Eu dirijo muito até hoje, para qualquer lugar, em qualquer parte do planeta. Em qualquer parte do planeta. Meu trabalho é de deslocamento. Estou compartilhando essa história porque é assim. Quando a gente decide e tem vontade, a gente muda o que quiser. E era um medo que eu passava mal. Tentativas anteriores, eu voltava da tentativa e ia para a cama, passando mal. Do medo e do mal-estar que aquilo me trazia. Até que eu disse assim, alô, vamos embora, o que é? E aí, meu marido não disse nada para mim, o que de pior pode acontecer, não, mas foi como se tivesse dito. Seja o que for que vai acontecer, quando chega a ser uma situação dessa paralisante, é hora de pensar, o que eu vou fazer com isso? Porque o medo é o quê? Imaginário. É a nossa mente que cria um pavor como esse, que faz com que a gente paralise e não tome as iniciativas que precisa tomar e não conduza a própria vida da maneira que precisa conduzir. Tá certo, pessoal? Quem me vê dirigindo hoje não sabe do meu passado. Eu comecei a dirigir com 14 anos, até caminhão. Pois então. Aí tem medo de andar de avião, tá vendo? Então, pessoal. Foi ele que me ensinou. E eu andava com minha mãe, levava no mercado, levava não sei o que, 15, 16 anos, sempre grande, e passava no sinal. Se fosse hoje, né? Precisamos ir adiante. Vamos lá, pessoal? Se fosse hoje, ia ser fogo. Então, quase sempre cultivado. Quando eu compartilhei essa história para vocês, e que eu disse, vou dirigir, aconteça o que acontecer, foi um processo de quê? De racionalização. A fim de inutilizar-se-lhe a procedência para constatar que tem origem maior na imaginação receosa. Exatamente essa história. E não em fator real de desequilíbrio e de prevenção de perigo. Essa história que eu falei para vocês é exatamente o parágrafo desse slide. Que eu nem me lembrei, tá? Como estava preparando, lembrei agora. Então, existem fatores endógenos ligados ao medo. Os comportamentos infelizes de reencarnações anteriores imprimem-nos nos refolhos do perispírito, que, por sua vez, instala no inconsciente profundo as matrizes do receio de ser... Deixa eu passar para cá que eu vou ler melhor.
de ser identificado, descoberto como autor dos danos que foram produzidos noutrem e procurou ignorar, mascarando-se de inocente. Aí é uma situação lá da nossa distorção de caráter do passado. Neste sentido, podemos incluir as perturbações de natureza espiritual em forma de sutis obsessões, consequências daqueles atos inditosos que ficaram sem regularização no passado. Aí Joana está trazendo uma situação quando a gente tem medos que eles são oriundos de processos obsessivos. Quando a gente traz do passado histórias que não foram resolvidas com alguns daqueles com quem a gente se relacionou no passado, e a gente está aqui. Se aquele com quem a gente diz, ou entende que a gente tem algum débito, aquele que se considera credor nosso de uma história do passado, ele está na espiritualidade. E nos acompanhando. E com relação a isso, existem muitas histórias, muitos casos contados. Me lembro de uma situação, em uma reunião, que a gente estava trabalhando com processo obsessivo, e é que a gente às vezes acha que não acontece, em que o espírito, ele deu uma comunicação dizendo que tinha levado 3 séculos para achar aquela pessoa que ele estava obsidiando. 3 séculos para localizar. Porque quando a gente reencarna, o espírito que é nosso inimigo perde o nosso endereço. Perde o nosso endereço. Mas dependendo de como seja essa relação, ele vai nos encontrar. E existem processos dessa natureza que trazem para nós um medo, às vezes, injustificável, trazem para nós essa consciência de culpa. Provenientes dos débitos, sim, que a gente pode ter contraído no passado. Aí a gente pergunta, e faz o que nessa hora? Hora que melhora. Orar. Oração é remédio para todas as situações. Quando nós estamos num processo como esse, de um medo, seja qual for a origem, orar faz muito bem. Porque muitas vezes a gente não sabe se a origem do medo é proveniente de um acompanhamento como esse. Muitas vezes a gente não sabe que está tendo um acompanhamento, que está trazendo para nós esse tipo de emoção ou sentimento. Então, a oração é benefício para qualquer circunstância, inclusive essa. Nesse sentido, então, já falei ele toda, né, pessoal? Então, são aqueles que estão, de alguma forma, exigindo de nós uma regularização em relação à história passada. A gente pode perguntar, eles estão agindo correto? Na cabeça deles estão. Eles se sentem o quê? Credores de alguma coisa que a gente ficou devendo lá no passado. Existem também os fatores exógenos, atitudes educacionais no lar, os relacionamentos familiares agressivos, o desrespeito pela identidade infantil, as narrativas apavorantes nas quais muitos adultos se comprazem, atemorizando crianças, os comportamentos agressivos das pessoas desenvolvem medos que adquirem volume à medida que o crescimento mental e emocional amplia a capacidade de conduta do educando. Muitas vezes, a gente teve uma educação de alguma forma castradora, uma educação que nos colocou medo em relação a algumas circunstâncias, uma educação que foi, de alguma forma, ameaçadora. Aquelas questões que existiam muito no passado, e olha o bicho papão, e olha que o bicho vai te pagar, e tem o homem do saco, o homem da capa preta, aí a imaginação vai lá longe.
Não é verdade? Quantas vezes a gente pode ter ouvido esse tipo de ameaça que a gente hoje pode não ter registrado, mas pode ter ficado lá, nas nossas memórias. E, de alguma forma, trazer para a gente esse medo, essa ameaça. Então, educações muito castradoras. Não, educação, às vezes, não é só da família, não. A sociedade também nos castra. Escola é a própria sociedade, a cultura de um contexto em que a gente está inserido, em que a gente está vivendo, traz esse tipo de castração, de ameaça, que pode provocar medos no futuro. Fazer com que a gente se sinta amedrontado diante da vida, acreditando que tem um bicho-papão a cada esquina. Parece brincadeira, mas não é, pessoal, é verdade, isso acontece. Às vezes a gente não está dando conta. Às vezes isso ficou esquecido numa coisa lá do passado, e que se a gente começa a trabalhar, começa a lembrar, a gente pode encontrar, localizar situações que trouxeram medo. E que se a gente não trabalhou, se a gente não elaborou, elas perduram e trazem esse medo para nós. Olha lá o bicho-papão embaixo da cama, fala sério, hein? Esses medos sempre impedem o repouso, desencadeiam mais imaginativos receios e, mesmo quando apoiados em ocorrências reais, aumentam de intensidade, tornando-se quase insuportáveis. Atormentam a vida e não evitam que ocorram os fenômenos desagradáveis que se tenta evitar sem uma pedagogia apropriada. É como se aquilo que mais se teme sempre acontecesse. Exatamente por estar registrada no cerne do ser a necessidade de experiência para vir a ser vivenciada, para contribuir eficazmente em favor do amadurecimento psicológico, do crescimento cultural, da realização pessoal. Aí tem uma frase interessante aqui no segundo parágrafo. É como se aquilo que mais se teme sempre acontecesse. Algumas situações que a gente vive de forma repetida. Ou seja, aquilo que de alguma forma eu tenho medo que aconteça, acaba acontecendo. E acontecendo em um grande número de vezes. O que isso quer dizer? Olha aqui as colocações das nossas amigas. São coisas que a gente vive porque a gente ainda não aprendeu com elas, que é o que diz ali, ó. Ela está registrada no cerne do ser, existe a necessidade dessa experiência. E então, enquanto a gente não enfrenta, repete. E aí a outra amiga, mas é porque a gente pensa tanto e o pensamento se converte em energia, transforma, traz para a forma, traz para a matéria e de alguma forma acontece. Pessoal, o que acontece? As coisas que acontecem na vida da gente acontecem por quê? Porque nós permitimos. Nada nos acontece que a gente não conceda, mesmo que esse consentimento não seja consciente. Nem sempre o consentimento daquilo que acontece é consciente, mas é consentimento. Não é consentimento, não. É consentido. É consentido. Então, quando eu consinto, quer dizer, quando eu permito, isso vem. O que é bom e aquilo que a gente, num primeiro momento, considera ruim. Porque tudo que é ruim é para melhorar. Tudo tem seu lugar. E se a gente está, de alguma forma, trazendo para a nossa vida, trazendo para a existência, situações que a gente teme, mais um motivo para refletir.
Por que eles acontecem? Por que eles chegam da minha vida, às vezes, chegam até num cenário diferente e com atores diferentes, numa outra peça teatral. Mas, de alguma forma, se repete e a gente se pega falando assim, não é possível que eu estou vivendo isso de novo. Algumas vezes a gente se pega falando isso. Eu estou vivendo esta situação novamente, eu não posso crer. Se eu estou vivendo uma situação novamente que eu não posso crer, é porque eu ainda não aprendi com a experiência passada. Então, eu vou viver de novo. Porque, aí, aquela sensação de déjà vu, né, Dona Val? Porque o externo muda quando muda o meu interno. Quando eu mudo a lente, quando eu mudo o meu olhar, quando eu consigo mudar internamente a forma de ver e trazer aquela situação, a situação muda. A situação não é a situação que muda, fui eu que mudei. Sou eu que mudo. Eu mudo antes da situação mudar. Às vezes é doído, mas acontece. Aqui, caminhos não percorridos prosseguem sempre como incógnitas desafiadoras. Quando Joana fala de caminhos não percorridos, ela está falando de quê? Daquilo que está lá escondido na minha sombra e que eu não trouxe ainda para a luz. Enquanto eu não me reconheço, eu não olho, porque reconhecer, eu só reconheço o que eu conheço, né? O que eu estou vendo pela primeira vez não tem reconhecimento, é conhecimento. Então, a palavra reconhecimento quer dizer, eu estou vendo, conhecendo isso que, de novo, estou trazendo de novo, eu reconheço. Se eu não percorro esses caminhos, se eu não trago essas situações para o meu consciente, para a consciência, eles vão trazer de volta. Tudo aquilo, Jung diz, né? Tudo aquilo que eu não aceito se apresenta na minha vida como destino. E a gente tem trabalho para aprender isso, viu? Dá um trabalho danado aprender esse negócio. A gente precisa. Nós não temos outra alternativa. Sinto dizer, não há outra. Só tem essa. Nos tormentosos fenômenos de obsessão espiritual, a indução telepática do perseguidor faz que o vitimado ressinta-se de tudo quanto à sua volta possa trabalhar pela sua recuperação, pela reconquista da saúde e do equilíbrio. Teleguiado pelo adversário invisível, experimenta o desconforto que se deriva do medo que lhe é infligido, adotando conduta estranha, doentia. Isso é quando deixa de ser uma obsessão do tipo que a gente chama simples, para já ser alguma coisa mais forte, mais fascinada, aquela coisa que a gente estabelece, não é só de lá para cá, é uma via de mão dupla, é de lá para cá e daqui para lá. Toda obsessão é assim, né, pessoal? Porque aquilo que eu não entro na sintonia, não fica junto de mim. Só fica junto de mim quando eu estabeleço uma sintonia. Por isso que, quando a gente entra no processo que a gente trabalha autoconhecimento, trabalha autocura, a gente começa a se responsabilizar por tudo que acontece e também não fica o tempo todo responsabilizando. Eu só fiz isso porque eu tinha um obsessor. As coisas só estão assim na minha vida porque tem um obsessor. As coisas estão, de uns tempos para cá, andaram para trás. Por quê? Porque tem um obsessor no meu caminho, atrapalhando a minha vida. Moçada, isso não existe. Os obstáculos que possam acontecer em nossa existência e que, em algum momento, a gente pode identificar como decorrentes de uma ação espiritual, é também o quê? Nossa responsabilidade. Porque nós estabelecemos a sintonia. Quando eu mudo a sintonia, eu saio da frequência vibratória do outro, encarnado ou desencarnado, pronto, aquilo se quebra.
E a onda que poderia vir em minha direção deixa de vir. Então, é preciso que a gente vá crescendo e amadurecendo psicologicamente para que traga essa responsabilidade para nós. Responsabilidade tem a ver com o amadurecimento psicológico. Embora inconsciente, o medo da morte predomina na natureza humana. Quem tem medo de morrer? Quem tem medo de morrer? Levanta. Nossa, aqui ninguém tem medo de morrer, que coisa surpreendente. É muito surpreendente. Porque a gente estuda e está passando a vez. Quem quer? Não é verdade? Então, olha o que Joana diz para a gente. Embora inconsciente, o medo da morte predomina na natureza humana. Como se ele traduzisse o pavor do aniquilamento da vida. O medo da morte continua enquanto a gente não tem absoluta convicção de que a vida continua. De que a morte não é o aniquilamento da vida. Que a vida não começa no berço e nem termina no túmulo. Enquanto a gente não tem essa convicção muito forte, este medo inconsciente da morte existe. E aí a gente pergunta, aí nesse momento a gente está falando dessa morte do corpo, e quantos processos de morte a gente vive ao longo da vida? Muitos processos. A infância morre para nascer a adolescência. A adolescência morre para nascer a idade adulta. A idade adulta morre para nascer a idade madura. E a madura morre para nascer a velhice. Nós vivemos processos de perdas ao longo da vida inteira. E querem saber qual é a perda que muitas vezes a gente se ressente? Existe uma coisa que é muito estudada também em psicologia, que é a questão da separatividade. O que é essa questão da separatividade? É quando eu tenho que cortar o cordão umbilical na hora do nascimento. Muitas vezes, muitos de nós, na hora que vem efetivamente para a vida, para a carne, que reencarna efetivamente, que na hora do nascimento, e corta o cordão umbilical da mãe, muitas vezes esse ser pequenininho se sente só e abandonado no mundo. É a questão da separatividade. A partir daí, deste momento que a gente entra no mundo, começa esse medo inconsciente da morte. A gente se sente, oba, estou aqui, e agora? E aí a gente começa a viver todo esse tempo o medo da morte, ainda que de forma inconsciente. E aí, o que acontece aqui? Gente, tão bonitinha ela ali, né? Esperando. Como se ele traduzisse o pavor do aniquilamento da vida. Disso resultante, apresentam-se os inumeráveis medos da perda de emprego, de objetos valiosos ou de grande estima, de afeições compensadoras, da confiança nos demais, o medo de amar. O medo do desconhecido, do escuro, de altura, de pessoas, de multidões, de animais e insetos que se apresentam como condutas fóbicas, são outros desafios perturbadores. Se a gente for enumerar, a gente vai poder se identificar com uma pancada deles ali. E aí, na verdade, a gente diz o quê? O que é medo? Para proteção, e o que é medo que nos torna impotentes diante da vida e diante da situação. Então, na verdade, o fundamento de todos os medos pode estar ligado a esse medo inconsciente que a gente ainda tem, que é da morte. Porque muitas vezes a gente tem um medo consciente de assim, tenho muito medo,
e outras vezes não, é inconsciente mesmo. O que a barata pode fazer para a gente? Matar? Não, mas já muitos de nós, quando ela aparece, meu Deus, parece um monstro. Um monstro que vai o quê? Acabar com a vida da gente. Mas era disso que a gente estava falando no início. O medo faz parte da vida. Se a gente não tiver, o medo nos protege. Desde que não tenha uma fobia de altura. Qualquer outra, né? Não, sim, mas consiga ir, mas com cautela. Pois é, o medo faz exatamente isso. Ele traz a proteção e a prudência, que é necessário na vida. Quando deixa de fazer isso, aí a gente tem essas situações que nos paralisam e fazem com que a gente não tenha mais nada para fazer na vida. A gente fica, e é daí que vai o quê? Para o pânico. O pânico faz o quê? Mantém a gente dentro de casa, não deixa a gente fazer mais nada. Não é verdade? Só quem já viveu pode avaliar como é difícil conviver com essa situação do pânico, que é o estado permanente de ameaça. É o estado permanente. A pessoa se sente permanentemente ameaçada. E aí não consegue fazer mais nada. E aí, nesse caso, pessoal, quando chega para a fobia paralisante e quando chega para o pânico, não tem jeito, tem que fazer o quê? Que a gente já sabe. A mesma coisa do depressão, tratamento. Para procurar o quê? A raiz, o fundamento dos medos e dessa patologia que se transformou em pânico, que traz exatamente isso. Faz com que a ansiedade seja enorme, traz a sudorese, traz a paralisação, traz a arritmia cardíaca. Então, quando esses sintomas começam a acontecer, está na hora de fazer alguma coisa. Preciso de um auxílio terapêutico, espiritual. E olha, pessoal, quero dizer uma coisa para vocês. É o nosso lado saudável que procura ajuda. O lado doente deixa você na cama. Quando você consegue ter uma atitude e vai procurar ajuda para se curar, é o seu lado saudável que está te levando a buscar ajuda para a cura. Porque o lado doente te deixa na cama. Te deixa impotente, te deixa paralisado. Vença o medo da morte e parabenize a morte do medo. Porque a gente não tem medo quando essa morte, que está lá no inconsciente, que é o medo de sair da vida, e vai canalizando e distribuindo para outros medos de morte. Então, a gente precisa vencer o medo da morte, de alguma forma, que aí a gente vai parabenizar a morte do medo. A mente indisciplinada e vigilante, não se habilitando a planificações profundas e de alto significado em torno dos ideais da beleza, do conhecimento, da religião, da investigação científica, da solidariedade humana, tende a cultivar os pavores que se lhe transformam em verdadeira paisagem de apresentação masoquista. Olha só, pessoal. Ali, Joana já está apresentando algumas coisas que a gente pode fazer para sair desse estado de masoquismo que ela está chamando. Masoquismo é o quê? Gostar de sofrer. Quando eu gosto de sofrer e entro nesse estado de masoquismo, eu também estou entrando em quê? Em estado de vitimização. Eu me torno vítima da situação. E quando eu me torno vítima de uma situação, eu começo a cobrar compaixão de todos que vivem comigo. Todos têm que ter peninha de mim, porque eu estou sofrendo muito. Assume-se, no entanto, a atitude do amor e constatar-se-ia que ele é o grande eliminador de qualquer expressão de receio e inquietação, porque oferece resistência moral para os enfrentamentos, para os fenômenos que fazem parte do processo de evolução. Então, Joana falou assim, deixe nascer o amor por você mesmo, pela aceitação, o amor pelo próximo e amor a Deus sobre todas as coisas, que
É Ele que está dentro de nós e que nos traz todas as possibilidades de recuperação. Nutrindo-se de autoconfiança pela valorização das próprias energias, pode-se desmascarar os medos que se apresentam, sob a forma de ciúme, de inveja, de ódio, de despeito, todos provenientes de maturidade psicológica, de permanência no período infantil. Então, a Joana está dizendo o seguinte, que os seres que começam a amadurecer psicologicamente começam a entender que ciúme, inveja e despeito são coisas que eu posso ter, racionalizo e vou em frente. Lembra, a gente pode ter tudo, mas nada pode nos possuir. Dizer assim, eu não tenho ciúme, mas é negar a própria pessoa que se é. Eu tenho ciúme, mas o que eu vou fazer com esse ciúme? Vou castrar os meus filhos? Vou controlar a vida de quem vive comigo porque eu tenho ciúme? Como é que isso funciona? Então, ter ciúme, todo mundo tem. Ter inveja, todo mundo tem. Ter ódio, posso chegar a ter. Mas o que eu vou fazer com isso? Se a raiva foi caminhando e se transformou em ódio, sempre existe uma forma de trazer isso de volta. E o despeito, quando eu tenho um despeito em relação ao outro, muito provavelmente eu estou com a minha autoestima no chão, porque eu começo a deixar de ver valor em mim mesmo. Ok, pessoal? A coragem de manter contato com os próprios medos é recurso terapêutico muito valioso para a sua erradicação ou, pelo menos, para a sua administração psicológica. Exercício de casa para nós. Do que é que eu tenho medo? Vamos começar a pensar. Tenho medo de quê? Qual é o meu medo? O que eu posso fazer em relação a isso? Graças aos medos, aprende-se como fazer-se algo, o que realmente se deseja fazer e para que se quer realizar. Desse modo, enquanto não se apresenta como transtorno psicológico que necessita de psicoterapia, que necessita de psicoterapia ou mesmo de terapêutica química, muitos recursos encontram-se ao alcance de quem os deseje para libertar-se dos medos. Então vamos refletir nesses sentimentos que curam. Alegria, depressão, o medo. Eu tenho medo do quê? Existe algum medo que faz com que eu me transforme algumas situações à minha volta? O que eu posso fazer em meu próprio benefício e em benefício daqueles que vivem comigo? A vitória sobre qualquer conflito resulta de esforços ingentes e contínuos que o indivíduo se propõe com decisão e coragem. A grande terapia para todos os tipos de medo é a do amor. O amor a si mesmo, ao seu próximo e a Deus. Considerando-se a possibilidade de alguns dos medos serem inspirados por adversários desencarnados, a oração-terapia gera um clima psíquico tão elevado que o opositor perde o contato com a vítima em face de esta erguer-se em superior onda vibratória, na qual não consegue ser alcançada pelo perseguidor espiritual. Então, Joana explica os processos e traz para a gente, ao mesmo tempo, mecanismos para que a gente possa lidar com isso. Ok. Então, decisão e coragem, amor e oração. 4 aspectos que Joana traz para nos ajudar a lidar com os nossos medos antes que eles se tornem patológicos. Porque quando eles se tornam patológicos, aí a gente vai precisar tratar de outra forma. Combinado, pessoal?
Já passamos da hora, 15 para as 5. Quem gostaria de fazer a nossa prece final? Não? Então vamos nessa ambiência de alegria, de harmonia, de reflexão, encerrar o nosso encontro da tarde de hoje, agradecendo do fundo dos nossos corações por termos oportunidade de aprender um pouco mais. Que essa alegria, essa harmonia, esse amor que sentimos nesse momento possam continuar em nossos corações e continuar conosco até a próxima semana. E que possamos, Senhor, neste ambiente, nesta paz, nestes sentimentos que nos elevam, te revelar a todos que conosco partilham a nossa vida de relação. Graças a Deus. Até quinta, moçada.